Oi, pessoal. Daiane que está falando, professora de Geografia de vocês. Essa aula foi montada para as turmas 111, 112 e 151. Primeira coisa, vocês precisam ter baixado, lido o plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Aqui está escrito regular diurno, mas o conteúdo para geografia do regular noturno, para quem é da 151, é o mesmo. Por isso que eu estou usando esse arquivo aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá para a parte de geografia. A página referente à geografia começa na página 83. Então, vamos ver qual que é o assunto da primeira semana para geografia. Nós vamos estudar sobre mutações do mundo natural. Olha que legal esse objeto do conhecimento. É para a gente tratar da relação entre sociedade e natureza, com foco em fontes de energia. A habilidade ou habilidades é aquilo que você, estudante, tem que construir. É aquilo que você tem que aprender, é aquilo que você tem que saber. Então, olha que habilidade você tem que adquirir ao longo dessa semana. Compreender os impasses da sociedade contemporânea sob a ótica da produção e do consumo de energia. Tem muitos conteúdos importantes que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, como, por exemplo, matriz energética. É um conteúdo super importante. Então, espero que vocês aprendam bastante nessa aula. Vamos começar, então? Olha, primeira coisa muito importante. Por que a gente tem que falar sobre energia? Porque a energia é essencial em nossas atividades cotidianas. A gente utiliza a energia no nosso dia a dia. Quando eu falo de energia, atenção, pessoal, eu não estou falando apenas de energia elétrica. Estou falando de todo e qualquer tipo de energia. Por exemplo, quando a gente usa o fogão, a gente está utilizando uma forma de energia, né? Aquele fogo que está saindo lá é uma energia. Quando a gente faz as nossas atividades cotidianas, no nosso dia a dia, o nosso corpo consome energia. No caso do nosso corpo, a energia que nós temos vem dos nossos alimentos, que por isso tem as suas calorias, né? Que permitem que o nosso corpo tenha energia. Então, a palavra energia é tudo aquilo que permite que a gente desenvolva atividades. Não só nós, mas também máquinas, carros, lâmpadas e por aí vai. Beleza? Então, esse primeiro ponto é super importante, tem que ficar claro para vocês. Existem várias fontes de energia, várias, e elas podem ser classificadas. Tá vendo? Esse resuminho aqui, isso é super importante. Então, vamos começar a marcar o nosso texto. Vamos lá? Então, olha só. Fontes não renováveis. São aquelas que não se renovam no tempo de vida humana. Demoram milhares, às vezes milhões, às vezes até bilhões de anos para se renovar. As renováveis são aquelas que se renovam em um curto tempo de vida. É, por exemplo, a energia do Sol, que é a solar ou fotovoltaica, é a energia do vento, também chamada eólica, ou a energia que pode ser gerada a partir de vegetais, leguminosas, que é chamada de biomassa. Elas se renovam em um curto prazo de tempo, se renovam dentro do tempo de vida humana. Elas também podem ser divididas em convencionais e alternativas. As convencionais são aquelas capazes de sustentar uma matriz energética. Já as alternativas são aquelas que não possuem uma capacidade de sustentar uma matriz energética. Eita, conceito diferente, né? Matriz energética. E agora? O que a gente faz com esse conceito de matriz energética? Eu tenho uma sugestão para vocês, que é o site da EPE. Dá uma olhadinha aqui em cima, Empresa de Pesquisa Energética. A EPE, ela vai trazer uma diferenciação nos termos matriz energética e matriz elétrica. Atenção, primeiros anos, isso é super importante.
Então, vamos prestar bastante atenção aqui, olha. Quando a gente fala matriz energética, olha só, o que é matriz energética? Conjunto de fontes que formam o que chamamos de matriz energética. Então, é um conjunto de fontes de energia. Essa energia pode ser o petróleo, pode ser o carvão mineral, pode ser o gás natural, pode ser a água, o sol e por aí vai. Então, é o conjunto de todas as fontes utilizadas para gerar energia. Agora, a gente precisa tomar cuidado, porque tem muita gente, acompanha aqui comigo, ó, muita gente que confunde matriz energética com matriz elétrica. Elas são diferentes. Sabe por quê? A matriz energética, representa o conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar carros, comida, preparar comida no fogão, gerar eletricidade. Então, é no geral, conjunto de todas as fontes de energia. Agora, preste atenção à matriz elétrica. A matriz elétrica é o conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica. É a energia que a gente utiliza nas nossas casas. Então, para a gente ligar uma lâmpada, recarregar o celular, é a energia que permite que a geladeira faça a função de gelar. Então, elas são diferentes, ok? Então, prestem muita atenção nisso aqui. Ficou com dúvida? É só jogar lá no Google. Esse endereço aqui, epe.gov.br. E aí você vai para o ABCD da energia. Vamos voltar então agora para o nosso PET. Então vamos lá. Agora vamos pegar fontes de energia não renováveis. O que é não renovável mesmo? São aquelas que não se renovam no tempo de vida do ser humano. Exemplos. Então, nós temos aqui o carvão mineral, nós temos o petróleo, nós temos o gás natural e nós temos também a energia nuclear. Ok, primeiros anos? Então, olha, tanto o carvão mineral, quanto o petróleo, quanto o gás natural, eles têm uma coisinha bonitinha em comum. Vou grifar essa coisinha bonitinha em comum. Todos eles são combustíveis fósseis. Todos eles. Repara aqui para vocês verem no texto, ó. Então, o carvão mineral é um combustível fóssil, o petróleo é um combustível fóssil e o gás natural também é um combustível fóssil. E aí, Daiane, o que são combustíveis fósseis? Significa que são energias, né, que são geradas pela decomposição de restos vegetais e ou animais. Tanto o carvão mineral, quanto o petróleo, quanto o gás natural são encontrados no mesmo tipo de ambiente, que são as bacias sedimentares, que é onde a gente encontra essa decomposição de restos vegetais e ou animais. Diferença muito importante aqui entre o carvão mineral e o petróleo. O carvão mineral é formado da decomposição de restos vegetais de maior porte, como árvores, por exemplo. Já o petróleo, muita atenção, 111, 112, 151. Já o petróleo é gerado pela decomposição de vegetais e animais marinhos. No caso dos vegetais, fitoplâncton. No caso dos animais, zooplâncton. O gás natural é encontrado normalmente associado às reservas de petróleo, mas também pode estar associado às reservas de carvão mineral. O carvão mineral é sólido, o petróleo é encontrado em estado líquido, normalmente é um líquido mais viscoso, mais grosso, e o gás natural, como o próprio nome diz, é em estado gasoso. Ok? Todos os três, carvão mineral, petróleo e gás natural, são altamente poluentes. A diferença é que carvão e petróleo são bem mais poluentes do que o gás natural, tá bom? Mas o gás natural, ele é menos poluente, mas ele também tem um baixo poder energético. Significa que ele gera menos energia do que o petróleo e o carvão mineral, por exemplo.
A energia nuclear é gerada também por recursos minerais, vamos dizer assim. Ela é gerada a partir da fissão ou fusão de átomos, né? No caso de átomos do urânio, né? Então, essa energia nuclear ela é gerada em usinas chamadas de usinas termonucleares, ok? Vamos agora para as fontes de energia renováveis. As fontes de energia renováveis mais conhecidas são a hidrelétrica, que é a energia gerada pela água, principalmente através da queda d'água nos rios. A energia eólica, gerada pela força dos ventos. E a energia do biocombustível, que aqui está escrito o álcool, mas não é só o álcool. Pode ser, por exemplo, o biodiesel, que aí é uma mistura de diesel com o biocombustível, ok? O biocombustível é formado a partir de alguma matéria orgânica, vamos dizer assim. Por exemplo, no caso do Brasil, o nosso principal biocombustível é o etanol, que é usado para abastecer carros. Aqui no Brasil, a principal matéria-prima utilizada para produzir o nosso etanol é a cana-de-açúcar. Mas, se a gente for olhar lá nos Estados Unidos, eles utilizam outra matéria-prima. Eles utilizam o milho. Lá na Europa, por exemplo, eles utilizam a beterraba e por aí vai. Ok? Então, beleza. Então, essa é a nossa parte teórica. Ficou com dúvida? Depois é só assistir o vídeo de novo. Vamos começar, então, com as nossas atividades mão na massa. Eu vou ir explicando, vou ir fazendo junto com vocês. Atividade 1. Observe a charge e a seguir responda as questões. Olha, nós temos duas garças dialogando. E o título da charge é, atenção, atenção, vazamento. De onde veio essa mancha? Pergunta uma garça. A outra responde, é a nossa parte nos royalties. E aí? Alguém já ouviu essa palavra? Royalties? Vamos pesquisar no Google? Então vamos lá, ó. Royalties. Acompanha aqui comigo. Royalties são uma quantia paga por alguém a um proprietário pelo direito de uso, exploração e comercialização de um bem. Então, vou tentar explicar para vocês. Então, imagina que nós temos uma empresa de extração de petróleo e essa empresa se chama Petrobras. Essa empresa, para poder extrair, explorar o petróleo, ela tem que pagar um valor, ela tem que pagar uma quantia para o governo brasileiro, né? Esse royalty, acompanha aqui comigo, pode ser pago para o governo ou para a iniciativa privada. Isso significa que não sou eu e nem vocês que vão receber essa quantia paga. Mas o fato é que toda empresa que faz a exploração de minério ou de petróleo paga um royalty. Sabe qual que é o grande problema mostrado pela charge? É que os animais, eles não recebem nada desse royalty. A parte que fica para eles é apenas a parte ruim. E que parte é essa? O vazamento. Beleza? Então, vamos à letra A. Qual é o problema apresentado na charge? Então, vamos lá, vamos responder. Eu vou colocar aqui na frente, tá bom, pessoal? A charge trata de um vazamento de petróleo. Corrigido. Então, vamos agora para a letra B. Qual a crítica feita pelos personagens ao problema enfrentado? Não dá para responder curtinho. Então, vou responder aqui, ó. Vou adicionar um balãozinho, tá bom? A charge critica o fato de que animais e outros seres vivos são contaminados por vazamentos e não se beneficiam de royalties
pagos pelas empresas. Então, vamos ler como é que ficou? A charge critica o fato de que animais e outros seres vivos são contaminados por vazamentos e não se beneficiam de royalties pagos pelas empresas. Beleza? Respostinha? Espero que tenham acompanhado. Qual a fonte de energia está representada? Já respondi lá em cima, né, gente? Mas vou responder de novo aqui, ó. Desculpem. Petróleo. Lindinho. Vamos para a nossa atividade 2. Então, atividade 1 corrigida. Atividade 2. O gráfico representa alterações na matriz energética mundial entre 1973 e 2006. Pessoal, matriz energética é o conjunto de fontes de energias, no geral, tá bom? Não é só eletricidade. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui a matriz energética do mundo. Essa matriz energética não é só do Brasil. Cinza claro, 1973. Cor mais escura, 2006. Vamos pegar aqui, ó. Então, descreva como era em 1973 a matriz energética e quais as alterações observadas em 2006. Então, olha, o que a gente observa de 1973, que é o clarinho? A energia, a matriz energética do mundo era extremamente dependente do petróleo e também do carvão mineral e também do gás natural. Vocês conseguem observar isso? Todas essas três fontes são fontes não renováveis e são combustíveis fósseis, então são dependentes, não é mesmo? Agora vamos pegar 2006. E aí, o que aconteceu em 2006? Em 2006, o petróleo diminuiu um pouco o consumo de petróleo, mas aumentou de carvão, aumentou de gás natural. E petróleo continua sendo a maior fonte de energia da matriz energética do mundo. Isso significa que, ainda em 2006, a matriz energética no mundo continua muito dependente de combustíveis fósseis, ainda que tenha acontecido uma queda no consumo do petróleo. Perceberam, então? Vamos construir uma resposta. Vamos lá, a resposta não é pequena, então vou colocar no balãozinho aqui. Então, olha, em 1973, a matriz energética do mundo era extremamente dependente do petróleo e dos combustíveis fósseis em geral. Já em 2006, houve uma diminuição no consumo do petróleo, mas ainda assim o mundo continua muito dependente, dependente dos combustíveis fósseis. Combustíveis. Beleza, galera? Vamos ver se tá legal? Olha, então descreva como era em 73 e como ficou depois em 2006. Então, olha só, em 1973 a matriz do mundo era extremamente dependente do petróleo e dos combustíveis fósseis em geral, porque aí entra carvão e entra gás natural. Já em 2006 houve uma diminuição do consumo do petróleo, mas ainda assim o mundo continua muito dependente dos combustíveis fósseis. Letra A corrigida. Letra B. O que ocorreu com o petróleo? De 1973 para 2006, houve uma diminuição no consumo do petróleo, mas ainda assim continua sendo a principal fonte energética da matriz global. Então, vamos construir uma resposta bem bacana. Então, olha, de 1973 para 2006, houve diminuição no consumo de petróleo, mas ainda assim esta fonte continua sendo a
principal da matriz energética global. Preparados, então, para ver a resposta? Então, olha, de 1973 para 2006, houve diminuição no consumo de petróleo. Olha aqui, pessoal. Saiu de 46,1% para 34,4%. Diminuiu. Mas, ainda assim, essa fonte continua sendo a principal matriz energética global. Continua, né? Olha aqui. Outras, 0,1%. Hidrelétrica, 1,8%. Nuclear, 6,2%. E a gente chega aqui, ó, petróleo, 34,4%. Beleza? Então, exercício 2 corrigido. Vamos lá para o exercício 3 e 4. Preste muita atenção, muita atenção nesse exercício 3 e 4, tá bom? Porque tem um equívoco aqui no nosso material. Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica, 80%. Tá errado essa palavra aqui, ó. Essa expressão aqui, matriz energética. Sabe por que tá errado, pessoal? Porque, na verdade, aqui tinha que estar escrito matriz elétrica, porque aqui está falando de eletricidade. Repara para vocês verem, olha, hidrelétrica, termoelétrica, tá vendo? Aqui não está falando de matriz energética, aqui está falando de matriz elétrica, tá bom? Então, olha, isso aqui está errado, tá bom? Então, é matriz elétrica. Então, vamos continuar. É composta por 80% hidrelétrica, 19,9% termoelétrica, eólica 0,1%. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível. Gás natural 6,6%, biomassa 5,3%, derivados do petróleo 3,3%, energia nuclear 3,1% e carvão mineral 1,6%. Com a geração de eletricidade, tá vendo por que eu fiz a correção? Tá falando de eletricidade. Pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. Então, são gases poluentes, tanto o metano, que é o CH4, quanto o dióxido de carbono, que é o CO2. Atividade 3. Qual a principal fonte de energia utilizada na matriz energética brasileira? Explica utilizando pelo menos 2 argumentos naturais. Pessoal, não é energética. O texto está falando sobre matriz elétrica, lembra? Então, aqui, ó, é matriz elétrica. Qual a principal fonte de energia utilizada na matriz elétrica? Qual que é? É a hidrelétrica. Então, é a água dos rios. Então, vamos lá, ó. Vamos responder? Ai, desculpa. Vamos voltar. Aqui, ó. Então, vamos responder aqui, ó. Então, beleza. A água dos rios. Vamos colocar entre parênteses. Hidroeletricidade. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi. Então, água dos rios, hidroeletricidade. Bonitinho. Vamos pensar. Que condições naturais o Brasil detém para que seja vantajoso ele utilizar a hidroeletricidade? 80% da energia gerada no Brasil vem de hidrelétricas, conforme o texto. Primeiro, o Brasil é um país tropical, então ele apresenta verões bastante chuvosos, o que abastece os rios. E segundo, a gente pode falar o fato de que nós temos rios de planalto. O que são isso? O que são rios de planalto? São rios que têm queda de água. Como tem a queda de água, favorece a geração de correntezas, que vão facilitar a geração de eletricidade. Vamos construir uma resposta, então? Então, um primeiro argumento é o clima predominante no Brasil, tropical. Assim, temos verões chuvosos e rios são abastecidos. Além disso, nossos rios são de planalto, o que favorece correntezas
e, por isso, a geração de eletricidade. Vamos ver a nossa resposta? Então, ó, a água dos rios é a principal fonte de energia utilizada na nossa matriz elétrica, não é energética, tá bom? Um primeiro argumento é o clima predominante no Brasil, tropical. Assim, temos verões chuvosos e os rios são abastecidos. Além disso, os nossos rios são de planalto, o que favorece correntezas e, por isso, a geração de eletricidade. Espero que tenham acompanhado. Exercício 4. Qual o motivo que torna a produção de energia em hidrelétricas um fator de emissão do metano? CH4. Lembre-se de considerar não só o processo de produção, mas também o de instalação da usina. Como que a gente instala uma hidrelétrica? Precisa represar o rio, precisa fazer um barramento no rio. E aí, na hora que faz um barramento no rio, o rio vai parecer um grande lago. E aí, a água do lago vai ficar parada. E lá no fundo vai começar a acumular restos de animais, restos de plantas que vão começar a passar por um processo de decomposição. E esse processo de decomposição libera um gás, o metano, CH4. Vamos pesquisar no Google para ver isso aqui? Olha aqui, perguntinha básica lá no Google. Por que hidrelétricas emitem metano? Olha aqui, olha aqui. O metano é obtido por decomposição de matéria orgânica no fundo do lago das usinas, porque o rio foi represado. Então, vamos voltar no nosso PDF e vamos responder, beleza? Então, olha, as hidrelétricas são instaladas a partir do barramento dos rios, formando lagos que acumulam restos de animais e vegetais. A decomposição desses restos vai liberar grande quantidade de CH4, ou seja, bonitinho, ou melhor, feinho, metano. Ok? Então, as hidrelétricas são instaladas a partir do barramento dos rios, formando lagos que acumulam restos de animais e vegetais. A decomposição desses restos vai liberar grande quantidade de CH4, metano. Corrigido. Último exercício. Uhul! Leia a situação problema. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país, com as seguintes características. Pessoal, preste atenção nas características. É uma região plana, ok? É uma região chuvosa com ventos constantes, ok? Mas olha aqui, ela dispõe de poucos recursos hídricos. É chuvosa, mas não tem muitos rios, não acumula muita água. E também não tem reservatórios de combustíveis fósseis. Se não tem combustível fóssil, não dá para usar nem gás natural, nem carvão mineral e nem petróleo. Se não tem muitos recursos hídricos, não dá para usar hidrelétrica, beleza? Então, de acordo com as características desse país, qual a matriz energética de menor impacto? Se é menor impacto, então ela não tem que gerar muita poluição. E risco ambiental você indicaria porque o que sobra pra gente? Que tenha bastante vento. Que energia é gerada a partir do vento? Ai, desculpa, pulei de novo. Que energia é gerada? Peraí. Voltando aqui na nossa atividade. Que energia é gerada a partir do vento? Ela é chamada de energia eólica, certo? Então vamos aqui, ó, responder. Energia eólica. Ela é de baixo impacto, certo? É uma excelente alternativa, pois, vírgula bonitinho, né? Pois é renovável e de pouco impacto ambiental. Não
gera resíduos. Bonitinho, então? Ficou meio tortinho, mas é porque eu ainda tô me adaptando aqui com essas possibilidades do PDF, tá bom? Então, energia eólica é uma excelente alternativa, pois é renovável e de pouco impacto ambiental, não gera resíduos. Atenção, 111, 112, 151, tudo corrigido. Desculpa por essa aula grande, mas é porque como nós estamos fazendo a semana 1 agora, eu tive que explicar a matéria junto com a correção de exercícios, que é o que vai acontecer também na quinta-feira, quando eu mandar o vídeo para vocês da semana 2. Mas semana que vem, aí eu vou fazer diferente, tá? Vai ter uma aula só de explicação e uma aula só de correção de exercício, que aí não fica muito denso, ok? Beijo, estudem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau.